a gente fala muito sobre sinais de um término, né? Uhum. E eu percebo muito que um dos sinais, talvez isso não seja um sinal de totalidade que acontece em todos os relacionamentos, Hum. mas um dos sinais que eu vejo muito e que acontece muito de fato é a mulher tirar o sexo Uhum. do casamento quando o casamento já não está mais funcionando Uhum. ou quando existe uma briga. Uhum. E nisso o sexo vira uma moeda de troca de responsabilidade. Por que que a mulher tira o sexo, sendo que ela tem o poder da fala, o poder de comunicar de fato Uhum. as suas decisões, os seus problemas? Para ela fica muito mais fácil tirar o sexo. É porque eu acredito que talvez mexa com o homem em si, e não Uhum. com o que está acontecendo, com o problema que está Uhum. instaurado ali dentro do relacionamento. Tu vê muito isso dentro do teu consultório? Como é que as Uhum. mulheres conversam contigo falando dessa maneira: "Olha, o sexo é muito importante para o meu marido e eu Uhum. tirei ele para ele ver esse lado". Uhum. Existe isso? Assim, ó, o sexo para as mulheres, ele é uma consequência do relacionamento. Não é uma se fosse até eu ficaria mais feliz, porque assim, ó, se o meu marido fez alguma coisa ruim, e eu estou tirando como uma vingança, vamos só botar assim, né, o sexo porque ele fez algo ruim, é uma coisa, que seria até bom porque, assim, eu tô tirando, mas ao mesmo tempo eu queria. Agora o sexo das mulheres não é isso, é uma consequência do relacionamento ruim. Não é ela tá tirando porque vingar, porque ela não quer mais, não faz sentido. E aí já não quer, fica mais fácil de ficar quanto tempo for sem o sexo. E aí, claro, atinge o homem. O homem é muito mais carnal. O homem, ele pode transar com a esposa gostando ou não dela, né? Tendo sentimento ou não. A mulher já é diferente. Algumas, né? Tem algumas que não. Então, o sexo é uma consequência. Então, o sexo é o primeiro ponto, enfim, é assunto ali do casal que vai ser prejudicado. Porque é o primeiro que a mulher não vai ter vontade de fazer. Seja uma fala meio grossa, seja uma falta de atitude, enfim, por qualquer motivo, a mulher já quer tirar esse sexo. E o sexo, ele é uma construção. Quando diz assim, começa lá no bom dia, é mais ou menos isso, mas é a forma como o homem tá lidando com as coisas que acontecem no dia a dia. Não é assim, porque tem que dar sempre um beijo romântico, porque... Não, é o que tá acontecendo naquele dia e de que forma foi resolvido aquelas coisas. É aquele tempo de qualidade, daquela atenção, daquele, né? Isso vai fazer diferença na hora do sexo. Só que eu sempre falo para as mulheres também, principalmente, que a gente não pode fazer sexo somente quando a gente tem vontade. Por quê? Normalmente as mulheres têm preguiça, não estão com vontade de fazer, mas depois é legal, né? Então, estamos no relacionamento também para fazer sexo. Faz parte do relacionamento fazer o sexo. Então, a gente tem que se esforçar para isso. Eu nunca, Marina, tenho vontade de fazer sexo. Muitas mulheres. Eu faço simplesmente porque eu preciso fazer, porque eu sei que senão ele vai procurar fora. Alguma coisa está errada. São pessoas jovens e por que não tem um prazer? Então, não é só a culpa do homem. A maneira como ele me trata, a maneira como ele me procura, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Não, eu, mulher, preciso sentir prazer. Eu preciso me conhecer. A gente usa a internet para buscar trilhões de coisas que a gente tem curiosidade para entender melhor, mas sobre o sexo, sobre a libido, sobre hormônios, a gente não vai atrás. Então, assim, não é normal a mulher não ter prazer. Se não tá tendo prazer, alguma coisa precisa ser feito. É alguma vitamina, algum hormônio, tá sentindo dor, não tem lubrificação. Nós mulheres também somos responsáveis pelo prazer. Então a gente precisa buscar em nós também, não só demandar isso pelo homem, né? E é uma coisa que os casais, quase 100% deles, não conversam sobre o sexo. Então, assim, em terapia de casal, é muito comum, e chega até a ser engraçado, eles falando sobre isso, que, eu não gosto daquela posição X, e ele insiste em fazer aquela posição. E é um espanto do homem ou da mulher, tipo, como tu não gosta? Tu nunca me falou. E às vezes, assim, são 20 anos casados. Então não tem a capacidade de assim, eu não gostei muito daquela posição. Eu gosto mais assim.
gosto mais assado. Por quê? Porque a mulher sempre fingiu estar tudo bem. Sempre fingiu que era uma obrigação dela como mulher deve fazer o sexo e tá tudo bem. Mas não é tá tudo bem. Porque o prazer ele precisa ser pros dois. Não é a mulher fazendo prazer pro homem. A mulher precisa se sentir com prazer também, né? Então, tem que ter essa comunicação. E outra que eu falo, principalmente para as mulheres, não é obrigação do homem entender tudo, né? Sacar tudo. Não, tu precisa ser falado. Tu precisa dizer o que tu gosta, dizer o que tu quer, né? Ah, porque ele não me ajuda em casa. Mas tu já pediu para ele te ajudar em casa? Né? Ele nunca estende a roupa. Não, mas tu já pediu para ele estender a roupa? Tem que ter essa comunicação, tem que ter essa clareza. Homem não tem uma bola de neve, é uma bola de cristal para descobrir essas coisas. Não tem. Sim, Então isso precisa ser falado. E assim, ó, vamos lá, precisa ser falado. Qual o melhor momento para falar sobre sexo? Porque assim, ó, muitas vezes a pessoa pensa que é um pouco antes do ato, ou às vezes depois do ato. Mas eu acredito que o sexo, na verdade, deveria ser falado em qualquer momento. Qualquer momento, claro. Com certeza. Qualquer momento pode ser falado, porque a gente parte do pressuposto que o casal ele é íntimo. Que ele consegue falar sobre isso em qualquer momento. Depois do sexo, ele tá mais vivo. Então, assim, de uma forma leve, de uma forma, às vezes, de brincadeira, assim, aquela posição tu nem tenta mais porque não deu certo, né? Nossa, hoje tu fez um negócio que nossa, pirei, gostei. Às vezes, não é assim, ó, vamos sentar para conversar sobre? Não precisa chegar aí nesse ponto. Mas o casal tem, como eu falei, né? Eu faço muita prática nas minhas sessões e tem tarefas que o casal precisa falar sobre sexo. Eles precisam fazer uma comida em casa, jantar, tomar um vinho, enfim, e conversar sobre sexo, o que cada um gosta. Porque nunca conversaram. Então não precisa chegar a esse ponto, né? Entre linhas, a gente vai se falando. E o sexo, ele tá entre trocas de carinho também. Né? Tem casal que chega em casa, não se cumprimenta, não tem mais um beijo, não tem mais um abraço, não tem como é que foi o seu dia, simplesmente tem a maioria deles. Eu faço tudo isso com meu cachorrinho, com meu gatinho. E esquece, às vezes, oi, cheguei. Né? De uma forma muito fria, não tem trocas de mensagem, né? O WhatsApp é só para decidir coisas de filhos, de coisas burocráticas, enfim. Não tem mais um elogio, não tem mais um abraço, um beijo demorado. Porque eu digo assim, o beijo demorado não pode ser somente antes do sexo. Tu pode dar um beijo demorado no café da manhã, no meio do dia, no final de semana junto, um abraço, mas, né? Só que precisa saber, por exemplo. Eu sou apaixonada por abraços fortes, assim, abraços mais demorados. O meu marido nunca iria saber se eu não falasse pra ele. Eu ia ficar frustrada, porque ele nunca ia me dar um abraço frustrado. Ou ia ser muito pontual, de uma forma, né, muito distante. Então eu falei pra ele, eu gosto dos abraços. Então de vez em quando ele me dá um abraço, sem eu pedir, porque ele sabe que eu gosto, né? Então, nós precisamos falar o nosso jeito, porque eu sou única, tu é único. Cada um gosta de um jeitinho. E aí é bom a gente saber disso pra agradar o outro.